presidente Jair Bolsonaro declarou hoje que telefonou para o presidente da Petrobras para ordenar a suspensão de um aumento nos preços do diesel, que tinha sido anunciado pela empresa horas antes. O anúncio saiu na tarde de ontem. Aumento de 5,74% no diesel a partir desta sexta. O litro a R$ 2,26 na distribuidora. Esse índice ficou poucas horas na página da Petrobras na internet, o suficiente para reclamações chegarem ao Planalto. As queixas de líderes de caminhoneiros foram direto ao ouvido do ministro da Casa Civil. Onyx Lorenzoni ligou para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pedindo mais informação e correu para o gabinete presidencial. Nas palavras de Onyx, o diesel é muito importante para os caminhoneiros, para o transporte de cargas, e esse aumento seria um solavanco na economia. Convencido disso, Jair Bolsonaro ligou para o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e pediu revisão dos números, atropelando o próprio discurso de governo liberal. O resultado da intervenção do presidente foi imediato, como mostrou em primeira mão o G1, portal de notícias da Globo. Em nota, ontem mesmo, a Petrobras informou que, em consonância com sua estratégia para os reajustes dos preços do diesel, revisitou sua posição e avaliou ao longo do dia, com o fechamento do mercado, que há margem para espaçar mais alguns dias o reajuste do diesel. A empresa reafirma a manutenção do alinhamento com os preços internacionais. A decisão do governo de vetar o reajuste teve forte impacto no mercado financeiro. Derrubou a Bolsa de Valores, queda de quase 2%. As ações preferenciais da Petrobras, que são as mais negociadas, caíram quase 8%. O temor é de que a empresa volte a sofrer com um controle de preços por parte do governo, como em gestões anteriores. Só hoje a Petrobras perdeu mais de 32 bilhões de reais em valor de mercado. Em Macapá, hoje à tarde, Bolsonaro confirmou a influência que teve no não reajuste do diesel. Eu liguei para o presidente, sim, me surpreendi com o reajuste 5,7. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. Tanto é que na terça-feira convoquei todos da Petrobras para me esclarecer por que 5,7% de reajuste, quando a inflação projetada para esse ano está abaixo de 5%. Só isso, mais nada. Se me convencerem, tudo bem. Se não me convencerem, eu vou dar a resposta adequada para vocês. Não sou economista, já falei. Já falei que não entendia de economia. Quem entendia afundou o Brasil, tá certo? Os entendidos afundaram o Brasil. E eu estou preocupado também com o transporte de carga no Brasil, com os caminhoneiros. São pessoas que realmente movimentam as riquezas de norte a sul, leste a oeste, que tem que ser tratado com o devido carinho e consideração. E nós queremos um reajuste, não é um reajuste, um preço justo para o óleo diesel. De acordo com o presidente, não há congelamento de preço, mas ele quer conversar mais sobre a fórmula dos ajustes. Eu quero conversar com eles sobre esse preço, qual sua política de preço, quanto custa um barril de petróleo tirado aqui do Brasil, quanto custa lá fora, onde é que nós refinamos, a que preço, a que custo. Eu quero o custo final. Mostrar para a população também que sempre critica o governo federal. O ICMS é alto, é um imposto altíssimo, tem que cobrar de governador também, não é só do Presidente da República não. Então essa política de cada vez mais impostos mais altos, né, buscando tirar de forma até fácil da bomba do posto de combustível, nós temos que ver de quem é a responsabilidade, que o Brasil não pode continuar com essa política de preços altos de combustível, sim. Mas não pelo canetaço e não pela imposição do chefe do executivo, em hipótese alguma, isso vai existir. A desvalorização nas ações da Petrobras foi provocada pela sinalização que o governo deu aos acionistas da empresa e aos investidores em geral. Primeiro, porque os preços cobrados pela Petrobras não se baseiam na inflação brasileira, mas nos custos das operações e no mercado internacional do petróleo. E ainda porque a intervenção do presidente Bolsonaro na política de preços da Petrobras repetiu uma prática reconhecidamente desastrosa de outros governos. Desde janeiro, o reajuste de preços do diesel era livre.
flutuava de acordo com o valor do petróleo no mercado internacional e da cotação do dólar, que vem oscilando muito com a expectativa em torno da reforma da Previdência. O reajuste do preço do combustível não leva em conta a inflação, como explica esse economista. Duas variáveis principais: o preço de petróleo, que é a matéria-prima para a composição do diesel, e segundo, como o diesel é comprado em dólares, negociado em dólares no mercado internacional, mas é vendido em reais aqui no Brasil, o câmbio tem um impacto importante nesse sentido, dado que a gente acaba negociando o preço, comercializando o preço em reais aqui no Brasil. Em março, por exemplo, foram anunciados 6 reajustes no diesel, 4 aumentos e 2 reduções. Em 2019, o preço médio nas refinarias teve alta de mais de 18%. A Petrobras é responsável por 54% do preço do diesel. Os outros 46% estão relacionados ao refino, impostos, revenda e ao biodiesel, que é misturado no diesel. Em nota divulgada no dia 26 de março, a diretoria executiva da Petrobras informou que decidiu alterar a periodicidade de reajuste nos preços do diesel vendido nas refinarias, que não poderão ser reajustados em períodos inferiores a 15 dias. Quando tomou posse na presidência da Petrobras no dia 3 de janeiro, o economista Roberto Castelo Branco disse que os preços dos combustíveis iriam acompanhar os do mercado internacional. Os preços de combustíveis devem atender à paridade internacional, com um sonoro não aos subsídios. Uma resposta a qualquer possível tentativa de usar a Petrobras para controle da inflação. A estratégia de intervir na empresa foi marcante durante o governo Dilma. O preço do combustível subia no mercado internacional, mas o governo determinava que a Petrobras não repassasse o aumento. Uma forma de evitar que o reajuste se disseminasse pela economia, mas que provocava um prejuízo bilionário à Petrobras, que arcava com a maior parte da diferença no preço. No governo Temer, a estatal passou a adotar os reajustes no diesel de acordo com o mercado internacional. Mas a greve dos caminhoneiros em maio de 2018 levou Temer a obrigar a Petrobras a não repassar aumento de preço em intervalo inferior a um mês. E o governo assumiu o prejuízo da estatal, que em 6 meses foi de quase 7 bilhões de reais. Dinheiro dos impostos do contribuinte que foi usado para subsidiar o diesel.